Caio, qual é a tua leitura sobre isso que aconteceu, o que vem acontecendo, na comportamento, digamos, público na mídia digital do presidente? Eu acho que toda essa repercussão está muito ligada ao corporativismo da mídia, né? É muito natural que a grande imprensa ela sempre atue no sentido de proteger os seus, até aí nenhuma novidade. Cabe ao público sempre ter o discernimento de isolar esse viés como tantos outros. Eu queria só dar um passo para trás e falar desse assunto sob uma outra perspectiva, até para não obrigar o ouvinte a ter aquele mesmo discurso que ele já ouviu pela enésima vez em todos os veículos de comunicação. Para mim, o pano de fundo da discussão diz respeito à credibilidade da grande mídia. O ouvinte talvez ele se lembre daquela pesquisa que a gente trouxe aqui do MDA-CNT, que mediu a aprovação do presidente Bolsonaro em janeiro, que à época estava em 57%, só 28% de desaprovação. Nessa mesma pesquisa, né, foram destacadas as 4 instituições menos confiáveis perante a opinião pública. Entre elas estava a imprensa, com apenas 3,7% de aprovação. Recentemente, eu fui entrevistado pelo novo canal no YouTube do Spotnix, talvez seja o melhor site de mídia independente com viés liberal aqui no Brasil. E eles me fizeram a seguinte pergunta: quais os perigos que ameaçam um país que confia mais no que anônimos espalham pelas redes sociais do que numa capa de um jornal tradicional? Então, esse descrédito da mídia, que muita gente acha que é um fenômeno de agora, ligado às redes sociais, na verdade, isso daí é mais antigo do que andar para trás. Você lembra daquela letra clássica do Raul Seixas no Cowboy Fora da Lei? Ele diz o seguinte: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Eu li todas as transcrições e todas as notas de fact-checking do Estadão, da agência Lupa, para chegar na conclusão de que a principal crítica se deu em relação ao título da matéria. E aqui não cabe discussão. É um fato. Realmente a frase não consta objetivamente dos áudios. Ponto final. Né? Portanto, ela deriva de uma interpretação subjetiva de quem escreveu a matéria. Talvez até o caso que o Zé Maria trouxe aí à baila, que é o jornalista que se apaixona pela própria notícia. Tem também o comentarista que se apaixona pela própria narrativa. Né? Isso pode acontecer. E, então, apoiada nesse fato, né, a grande imprensa carimbou a matéria e o tweet do presidente como fake news, como falso. Agora, vamos voltar para o começo do meu comentário, né? Como a imprensa, que se diz imparcial, vai esperar credibilidade se ela tem operado recentemente na lógica de 2 pesos e 2 medidas? Eu faço aqui uma autocrítica, já que, de certa forma, eu faço parte da imprensa também. Vamos lá. Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2018. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões. Prática viola a lei por ser doação não declarada, inclusive citando o nome de empresários como Luciano Hang. Ora, esse processo foi arquivado por falta de provas, porque esses contratos sequer foram exibidos. Enquanto isso, a jornalista responsável, a Patrícia Campos Mello, ela foi celebrada, inclusive, pelo New York Times. Outro exemplo, o Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim assina isso. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Olha isso, é aquela frase tem que manter isso, né? Que claramente não condiz com a realidade dos fatos, mas sim com uma interpretação bem criativa deles. O Globo, mesmo jornal, 18 de maio, dia seguinte, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. Bom, o equívoco aqui foi tamanho que essa página, inclusive, está fora do ar. Qual que é o problema dessas duas, vamos dizer, abre aspas, fake news propagadas em grandes veículos de comunicação? Bilhões de prejuízo para o Brasil no mercado financeiro, sem contar o atraso... Peraí, você falou fake news entre aspas? Sim. Como pode ser uma fake news entre aspas? Porque Explica para mim, porque fake news estou dando benefício da dúvida aos meus colegas jornalistas. Então você está analisando em cima de uma dúvida? Sim. Em cima de uma dúvida. Isso tem nome, o nome é barriga. Barrigada. Barriga tem um nome no jornalismo. Vamos chamar de barrigada. Vamos lá. Existe errata também. É um erro pelos quais as pessoas depois respondem. Eu vou ler errata respondem. do Ricardo Noblat. Caio, posso só aproveitar e te colocar uma pergunta? Eu já estou no finalzinho, se você puder esperar terminar o raciocínio. Só um minutinho, vamos lá, vamos para a gente dinamizar a conversa. Vai, Era só para você, só já emendar. E o Terça Livre? Qual é a sua análise sobre o comportamento do Terça Livre? Já que você é alguém que curte mídia independente, você acha que esses sites prestam um bom serviço? Porque você mesmo já citou alguns outros sites de mídia independentes aqui. Eu queria que você falasse exatamente o que você acha do comportamento do Terça Livre nesse imbróglio todo. Não, como eu imaginava, a sua pergunta quebra o raciocínio. Então, eu vou terminá-lo e aí eu endereço o seu questionamento.
falando aqui sobre essas duas notas do Globo que foram barrigadas, na opinião de alguns, fake news, na opinião de outros, são bilhões de prejuízo para o Brasil. E olha só, a única retratação que eu vi a esse respeito no grande jornalismo, por repercutir a matéria, foi justamente da nossa colega querida Vera Magalhães. Né? E, inclusive, quando ela fez isso, o professor Joseval Peixoto, doutor Joseval Peixoto, ícone da Jovem Pan, usou uma citação do meu avô para defendê-la, que é o quê? Falar o seguinte: o jornalista fala sob império da urgência. O Ricardo Noblat, por sua vez, falou o seguinte: é dura a vida do jornalista, a política é como uma nuvem, os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária, aguarda a fita, ou seja, insistiu na própria narrativa, se provou equivocada. Então, para mim, assim, o ponto é, enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e isenção que ela exige das lideranças políticas, os outros vão poder fazer igual. Ela ficará sujeita... Não, ela vai ficar sujeita a ataques. Igual não, pior, cara. Não, ela vai ficar sujeita a ataques. E isso é péssimo. Por quê? Porque ela depende de credibilidade para fiscalizar o governo. E a gente precisa que a mídia fiscalize o governo com liberdade e crítica, como está bem colocado aí na nota da OAB. É isso, Edgar. Uma grande briga. Uma pena, porque uma menina engajada como essa, que se predispõe a fazer um trabalho assim, poderia entender que o feminismo não é a respeito de pelo no sovaco, de caracterização estereotipada, mas está todo mundo na mesma briga. E a morte de um homem ou de uma mulher, ela não é maior ou menor. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Dizer que a gente não liga para a morte de homens, isso não existe dentro do feminismo. Isso não existe. E a conquista da lei do feminicídio é muito importante para todos nós, para os filhos dessas mulheres, que inclusive muitos são homens, sabe? Sim. Então é uma pena mesmo que, enfim, a gente não esteja junta nessa, Pietra. A Paulinha colocou que houve aí, que as opiniões estavam divididas, né, de apoio e crítica, mas de fato, assim, existe uma má vontade, já uma predisposição, né, da turminha da lacração, que está associada à falácia da teoria do privilégio, né? Querendo ou não, a gente está diante de uma menina branca, linda, bem-sucedida e que é senhora das suas ideias, que não reza por cartilhas, pelas cartilhas ideológicas desse segmento. Eu não entendo como fazer um ataque a uma narrativa feminista se tornou um ataque à mulher. Isso não faz o menor sentido. Né? E aqui a gente precisa pontuar, né, que enquanto a gente tem militantes digitais, né, praticando o feminismo de rede social, a gente está diante de uma profissional, de uma mulher que está mudando de fato a vida de centenas e centenas de mulheres de verdade. A Escola de Beleza do Fundo Social de São Paulo faz capacitação de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Então, começou primeiro com mulheres carentes e agora, nessa segunda etapa, foi para os presídios femininos. Olha só, a gente está falando do quê? De empoderamento da mulher, né, por meio da capacitação, do estudo, e também de outro valor que deveria ser muito caro à esquerda brasileira, que é a ressocialização, né, do sujeito criminoso. E assim, de novo, eu fico vendo a Pietra sofrendo todos esses ataques. A gente está diante de uma mulher, mãe e ativista. Afinal de contas, as ações dela têm um impacto político-social. E eu achava também que o feminismo pregasse a liberdade total da mulher, inclusive para não ser feminista, inclusive para criticar o feminismo. E fico perguntando, não, acho que as mulheres não devem se criticar, cara. Eu acho ruim não, que ela acredite. O feminismo. Mas o feminismo, ela também é feminista. Você acabou de falar de coisas que ela faz que são muito feministas. Dividir o feminismo entre pauta de esquerda e direita é um erro para todas as mulheres. A gente tinha que estar junta conversando sobre as coisas e não colocando em dúvida coisas que não tem nada a ver. Tipo, o número de mortes de homens é igualmente relevante ao número de mortes de mulheres. E a gente tinha que estar numa briga da capacitação das presidiárias. É demais. Parabéns, Pietra. Mas não divida as mulheres. Não divida. Não divida. A gente tinha que estar junta nas brigas e não dividindo as mulheres através das... Em primeiro lugar, né, não custa salientar o nosso repúdio a qualquer ato de violência. E é bom que fique muito claro isso. Né? Qualquer ato de violência, ameaça ou grosseria. Então isso vale do tiro à cusparada. Você se lembra exatamente o que eu... Eu fico com a cusparada, hein? Você se lembra exatamente o que eu respondi quando você perguntou para mim se as respostas do Flávio Bolsonaro sobre o caso Queiroz haviam me convencido?
Isso foi essa semana. Eu respondi o seguinte: não me convenceram ou não me convenceu. Porque o ceticismo, ele é um dos traços essenciais do conservadorismo. O benefício da dúvida, ele depende de plausibilidade, de verossimilhança, certo? Então nisso o benefício da dúvida ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em Tá sessão... falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Tô falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo, tá? Esse é o dado. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe à baila aqui, porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte... Mas é o pontos caso... que estão todos ligados, fazem parte de uma mesma... Eu discordo. De uma mesma retórica. Não, para mim eu discordo completamente. A gente está discutindo... Você tem que olhar a situação como um todo. Não, mas ele diz que está Você especifica sofrendo uma ameaças coisa de pra morte. justificar um argumento, claro, é uma visão tua, respeito. Agora, olha a situação que nós temos. Não, mas o que Qual é a situação como um o Fabrício Queiroz tem objetivamente a ver com a renúncia do Jean Willis? Não tem nada. Objetivamente não. São ilações que você está fazendo. Não, entendeu? São elucubrações. Não, como todos aqui fazem em algum sentido. Não, mas eu estou me atendo aqui ao caso concreto. Ele não apresentou... aos assessores do gabinete dele, cara. Ele tem no gabinete... Não, mas são assuntos... São assuntos distintos. Ele já fez homenagens e mostrou simpatia. O Bolsonaro Tudo já bem, quis mas não trazer tem a ver com o caso do Jean Espírito Willis. Santo pro Rio de Janeiro, achando que os caras estavam fazendo um bom trabalho. Grupos de extermínio. Vai me desculpar, mas se é pra gente fazer uma relativização, ou melhor, uma comparação, a gente tem um caso que a gente repercutiu aqui, que é o caso Holliday, né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. O que acontece? Nesse caso, houve provas, né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato, foi apresentado o vidro trespassado por uma bala e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual o âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato. Foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. E gente dessa bancada, inclusive, questionou a validade. Então é isso que eu não admito. Dois pesos e duas... Eu não falei que era uma pedra, nada pela distância. Eu falei, não, isso provavelmente é um projeto. Exatamente, mas houve o questionamento. Atrás, ou seja, até diante de provas concretas, a gente questiona. Então por que nesse caso, todo o jornalismo está dando como certa essas ameaças e a gravidade dessas ameaças, porque políticos polêmicos passam por isso, é como relatou aí o Zé Maria Trindade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo para ter uma decisão, para ter uma discussão madura sobre isso é questionar tudo, e é questionar a veracidade dessa narrativa. Você acha que a narrativa é falsa? Você acha que ele está dizendo que ele recebe que ele ameaças quer com isso? e que isso é quer falso? O quê? Sei lá, ele quer o quê, o Jean Willis? O que você acha que ele quer? O que ele quer? De verdade? Posso? Fala, não, vamos embora. Você deve então é o seguinte, vamos de novo aos fatos políticos. Em 2010, Jean Willis é eleito com 13 mil votos. Ele foi puxado, tá? Pelo Chico Alencar, não tinha votação suficiente. Ele ganha destaque por ser o primeiro congressista declaradamente homossexual. O nome disso em teoria política é política identitária, quando o rótulo social importa muito mais do que ação e conteúdo. Ele capitaliza em cima disso e em 2014 ele tem 144 mil votos. Então uma grande escalada. Calma aí, agora... Deixa eu só fazer uma parte. Conteúdo e ação, você falou nessa comparação, o Bolsonaro foi eleito por isso. Desculpa. Tudo bem, mas deixa eu seguir meu... Ele ficou 27 anos como deputado, apresentou um projeto. Crítica válida. Não é? Aí vamos lá. 2014, 144 mil votos, certo?
Só que os ventos começam a soprar numa direção diferente entre 2014 e 2018. Tanto que, em 2018, ele tem apenas 24 mil votos, o que é a prova retumbante que ele não representa a população LGBT do Brasil, mas sim uma minoria dessa demografia, que é a militância gay. Ponto. Porque, obviamente, existe essa demografia é muito mais ampla do que esses 24 mil votos que ele teve. Lembrando que ele foi o último dos deputados eleito. Qual que é o cenário nacional agora? Olha o que mudou. Você tem um governo de direita, 47% dos parlamentares são novatos. Você tem partidos como o PSL e o Novo, ou seja, você tem elementos no PSL do reacionarismo, do conservadorismo. No Novo você tem aí os liberais. O que une eles é que eles são anti-esquerda. Então a tribuna, Edgar, nessa legislatura não é mais playground da esquerda. Conclusão, você tem um político, Jean Willis, decadente, em um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, certo? E sem o apoio da demografia que ele próprio representa. Aí, qual que é a ingenuidade da direita? Execrado publicamente por ser gay? Não. Porque Tô só seguindo o relato do Zé Maria Trindade. Ele aqui. tem projetos e tem projetos muito interessantes. Eu não execro o Jean Willis por ser gay. gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele defende ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. Ideias O que das você quais faria? você é Ia ser contra. não tem nada a ver. É uma Você questão. contra as ideias do Jean Willis. Eu sou Tá na contra as cara. ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas vai trazer eu sou o contra Pena um pra cara que se conversa. diz. Eu sou O Pena contra. é um anarquista. Não, o Jean não. Willis tem uma Ué, bandeira. eu sou um conservador. O Jean Willis tem uma bandeira definida. O Jean Willis coloca a ideologia dele acima coloca a ideologia dele acima da democracia. Mas peraí, eu tenho que terminar o raciocínio. Não, deixa os outros falarem também, só um minutinho. Ô, Não, Fefi, deixa o Caio acabar o raciocínio dele. Eu Fih. acho que ele tem muito a falar sobre. Ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, você falou, as pessoas têm que falar a respeito, conversar Também acho. e expor. A gente faz um programa de rádio aqui. Todo dia a gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito tá nessa bancada há quanto tempo, Fefito? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay Porque eu falo Surreal. e é surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Você coloca as coisas, você vem, você põe dados, você lê, bacana, eu acho bacana o teu trabalho. Só que assim, as outras pessoas têm que ter o tempo e o direito de exprimir o que elas pensam. E eu colho o tempo e o direito de alguém, Edgar. O que eu acho... Que loucura, eu respeito todo mundo, eu sou super educado com todo mundo você aqui. Perfeito, mas o que eu acho só que a gente deve prestar atenção que é o seguinte: como é que você pode fechar os olhos para uma conjuntura, para um mundo de animosidade que a gente está vivendo? Mas eu não tô fechando os olhos, é que todo mundo tá falando a mesma tentar coisa justificar e eu que tô dando esses- um outro ponto. E tentar justificar que esse parlamentar está indo embora como uma ação política ou uma ação infundada na tua maneira de colocar Não é o uma teu possibilidade? pensamento. Você não consegue aventar isso? Vai Olha, no escopo de todas Olha, as possibilidades que existem. Eu prefiro olhar a realidade que a gente vive e entender o porquê essa pessoa se sente Mas é muita insegura, presunção você achar que sendo- sabe qual é a realidade sendo- dos fatos. Eu tô fazendo elucubrações, Posso dar suposições. uma realidade dos fatos? Presunçoso todos somos quando damos opinião, porque defendemos o que a gente acredita. Você, inclusive, principalmente. Agora vamos ouvir o Fefito. Posso dar uma Fefito, realidade por dos favor. fatos? Além da realidade que o Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo mundo, isso que quando a gente sai na rua a gente leva lâmpada na cara ou é chamado de viado, de bicha e etc. Esse é um cotidiano e é muito difícil para as pessoas que estão de fora imaginarem o que é esse cotidiano e se colocar no lugar, assim. Imagina você ser eleito para um cargo público e durante todo o seu percurso nos corredores do seu trabalho você ter que ouvir xingamentos o tempo todo. Imagina você ser um deputado e tá no Congresso fazendo um discurso, enquanto você fala, você tá ouvindo xingamentos, e que não são xingamentos que dizem respeito ao seu trabalho, dizem respeito à sua sexualidade e a quem você é. E dava pra ver claramente o quanto o Jean Willis estava sendo xingado no dia da tal e fatídica cusparada. Eu acho tão engraçado que se classifica o comportamento dele como animal,
quando tinha vários animais ao redor dele, muito antes, cometendo uma violência psicológica muito anterior. Mas é pedir demais que alguém que não sofre na pele nenhum tipo de perseguição ou preconceito se coloque no lugar e exerça um mínimo de empatia por alguém que está sendo perseguido, não só na vida pessoal a vida toda, mas numa vitrine pública por gente que se comporta como criança mal educada de 5ª série, cheia de racismo e de LGBTfobia correndo em suas veias. Fefito, lembrando também do caso do Gabinete 24, né? Que os Que caras... não existe. Vou chegar lá. Os caras Vou chegar lá. tiraram esse ano. Vou chegar lá. Fiz aqui Uma inclusive uma coisa pequena totalmente progressão, infantil, porque né? tem determinados assuntos que me deixam muito emocional e o Jean Willis, em seus anos de carreira, aliás, corrigindo o Zé Maria, o Clodovil foi o primeiro congressista homossexual assumido, mas ele não defendia nenhuma bandeira LGBT, porque o Clodovil, nesse sentido, ele não estava muito preocupado com a melhoria de uma comunidade, não. Ele estava mais preocupado com a melhoria de sua própria vida, como é muito comum entre políticos nesse país. O Jean Willis sofre ameaças há muito tempo. Por que eu sei que o Jean Willis sofre ameaças há muito tempo? Eu já sofri 3 ameaças de morte ao longo de um pouco mais de um ano. Na minha primeira ameaça, eu me recusei a ficar em casa, até porque eu tinha um debate para participar no dia seguinte, no qual o Jean Willis ia participar. E ele me viu, e eu não sou íntimo do Jean Willis. Ele tinha participado do meu programa uma vez, a gente não é amigo, mas ele me viu, me deu um abraço e falou: não fica assim, eu recebo de 3 a 4 ameaças de morte por semana. E eu falei: eu não quero receber mais nenhuma, eu quero que pare na primeira, não é normal naturalizar. Para alguém que sofria de 3 a 4 ameaças de morte por semana, desistir de um mandato, desistir de seu país, desistir da proximidade de sua família, fugir e se exilar, a ameaça que chegou devia ser muito grande, não devia ser pequena, não devia ser um mimimi de rede social, como eu aguento todo santo dia. Porque pra mim tá muito de boa. Eu sou muito firme nos meus princípios, eu acredito em justiça social, e eu sou antirracista, e eu sou anti-LGBTfobia. No caso desses discursos que colocam em dúvida a ameaça contra o Jean Willis, esses discursos não são novidade não, porque a gente vive num país que está acostumado a desacreditar a vítima, que acha que a mulher é estuprada porque usa roupa curta, que acha que a mulher apanha porque ela desrespeita o marido, que acha que o homossexual apanha porque ele podia ser um pouco mais macho, ou porque ele tava olhando pra alguém, porque aparentemente todo homossexual precisa paquerar um homem hétero ao seu lado, ter alguma queda por ele, ou qualquer argumento idiota que o valha. Esse não é o momento de desacreditar a vítima, esse é o momento de entender que a gente tá vivendo num estado de exceção para minorias nesse país. Um parlamentar, que é quem deveria contar com segurança e estabilidade para poder legislar para todo mundo, inclusive para quem ele representa, está saindo do país porque o governo não consegue garantir a sua segurança. Um governo que institucionalizou a homofobia. Um governo que, antes de ser governo, já fazia apologia a torturadores. Torturadores que enfiavam ratos em vaginas de mulheres na ditadura. Que achava que isso era legal. É um governo que tira o gabinete número 24, porque 24 no jogo do bicho é viado. No Senado. Um governo que diz que ser homofóbico é legal. Não dá pra achar que o Jean Willis ia ter a segurança que ele merece, como todo cidadão merece, como todo parlamentar merece, quando seus amigos, seus companheiros de PSOL foram assassinados ou estavam prestes a ser assassinados. Caso de Marielle e Freixo. Não dá pra achar que ele ia ter tranquilidade E o Anderson Gomes, o motorista. E o Anderson Gomes, o motorista. Não dá pra achar que ele tem estabilidade quando as milícias estão andando juntas, pelo menos nos indícios, com esse governo. Olha, eu acho que é muito triste a gente ver alguém que é execrado publicamente há anos, basicamente por ser homossexual, ou tratado como animal, por estar cercado de animais que o maltratam por todos os corredores em que ele passa, e ainda assim desacreditar ele. Eu queria aqui estender toda a minha solidariedade ao Jean Willis, à família dele e a quem sofre homofobia diariamente, porque é muito difícil achar alguém que se coloque no nosso lugar. É isso. Olha, eu gostaria de ter o privilégio de conseguir falar tudo que o Fefito falou
sem interrupções. Não, você tem Eu o discordo privilégio. eu discordo. tem o privilégio Porque de você falar não interrompeu aqui. ele nenhuma vez, me E interrompeu você várias, fala- só você porque quer que você eu discorda Você de quer mim que eu dê- politicamente. Você quer que eu dê o tempo que É você que é falou? muito diferente o tratamento, Edgar, nesse caso Como diferente, específico. Fernando? Você é o cara que mais fala aqui, Caio. Olha, eu sugiro que você Você veja escreve- as pílulas e analise Você o escreve valor. laudas e fala o tempo todo. Você vem Eu falando. trago dados pro ouvinte, eu não posso Então- ser penalizado por isso. Não é penalizado, só que o tempo tem que ser distribuído de maneira. Lógico, Edgar, só que você não tô te atacando, eu tô só constatando um fato que ele inflama a falou. nossa Ele falou, audiência. pelo amor de Deus, Edgar. Por favor. Quando alguém sério. fala muito, alguém silencia os outros. Normalmente esse é o caso, Caio. Você normalmente fala mais que os outros. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas o tempo tá aberto É pra só você continuar analisar, falando. é só analisar o tempo das Você pílulas, mas o acha- ponto é o você seguinte, acha que eu o ouço tempo muita siga? coisa, Vamos fechar coisa isso. que eu não concordo. Por exemplo, onde que tá uma manifestação oficial do governo falando que é legal ser homofóbico? Isso daí não existe. Poxa, tirou o gabinete 24 do Senado. Você citou aí o caso do Clodovil, que era então o primeiro homossexual, corrijo aqui minha própria informação. Ele não era hostilizado por ser homossexual. O Jean Willis, preponderantemente, ele não é execrado publicamente pela condição gay dele. Pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além. É uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos hoje em dia, ele ganha 33 mil reais, certo? Só que isso dá aí 9 mil dólares ou 8 mil euros. Olha só, o que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do David Miranda, ou Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Vai achar... Trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro. Eu, por exemplo, aqui já me coloquei várias vezes a favor da legislação do feminicídio, até porque agrava penas e aumenta penas, e eu acho que a legislação penal no Brasil é muito branda. Agora, tudo que ela fez foi virar um pouco o holofote, mostrar uma outra realidade, falar o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que se solidarizar mais com os homens que morrem também. Agora, isso foi interpretado pelas feministas, isso sim, ela como um postou ataque às hashtags mulheres. antifeminista. Ela é feminista. Ela é feminista. Eu a acho moda que ela dela. que decide isso, né, Paulinha? Eu acho que é muita burrice uma mulher querer partidarizar uma briga. Gente, todos somos feministas. Eu não tenho sovaco peludo. Eu não acredito Você depila em perna. várias coisas. Eu não tô questionando esse domínio sobre o corpo. E eu me considero feminista. Ser feminista é ser dona das próprias escolhas, não é, Paulinha? É, e outra, você falou que ela é uma mulher privilegiada, e ela de fato é, e eu vejo que ela tá olhando por outras mulheres. E é isso que a gente tem que fazer. Paulinha, E isso faz parte essa do menina tem que ser feminismo, e que aplaudida, bom. Paulinha. Você gostou? E aí, o que você achou? Ah, não gostei, eu tenho dificuldade de rir de Uma piada. risada. Eu tenho dificuldade de rir de piada velha, né, Edgar? Ou de piada que já nasce velha, né? O roteiro ele não tem nenhuma originalidade, ele é derivativo, ele é uma paródia low budget do Se Beber Não Case. Então, essencialmente o roteiro é: os personagens se drogam e acordam com amnésia. É isso. E tem várias, tem
tem algumas referências estilísticas bem sutis, assim, à vida de Brian, né? Então, o especial de Monty Python, que é de 79, então a piada é super velha. E, na verdade, em 2013, o Porta dos Fundos já tinha ridicularizado aí outras passagens bíblicas, como a concepção imaculada de Jesus, a visita auspiciosa dos Reis Magos, qual outro que tinha também? O sofrimento da paixão de Cristo. Bom, faltou tanta criatividade, Edgar, que eles usaram a passagem da última ceia, que está, na verdade, ligada à Páscoa, para fazer o especial de Natal. Então, assim, isso daí é só detalhe. Eu acho que o importante aqui para eles era zombar o cristianismo. Então, eles fizeram esse roteiro aí, como bem colocou o Fefito, repleto de drogas, né? Então, o apóstolo Tomé, ele traz drogas para a ceia, incluindo aí algumas carreiras de cocaína. A Maria Madalena é retratada como uma ninfomaníaca que faz orgias com os outros apóstolos, né? O Jesus usa os seus dons para torturar quem desagrada a ele, enfim. Para mim, a cola de todos esses momentos aí é simplesmente uma falta de humor. E assim, se ele não... Será que a falta de humor não é sua? Não, eu acho que dá pra fazer o Vida de Brian, por exemplo, é muito mais engraçado e é a mesma temática. Certamente, no que ele peca no viés humorístico, ele tem de tom político, né? Então é praticamente um checklist aí da agenda progressista. Mentira, que a culpa é do PT por esse especial, Caio. Não, a gente vai chegar no Lula. Ninguém tá falando em PT aqui, a gente tá falando... Ufa, graças a Deus. Eu também acho que o Gregório faz Judas, faz o traidor. Gente, não era possível. É o Judas 26 de dezembro, Caio. A gente tá falando de checklist progressista, então desacralização, desconstrução de personagens que são ícones morais, normalização do consumo de drogas. Mas daí não tem humor, o hedonismo. Mas aí não tem humor, pô. Se você tirar todas essas coisas, não vai ter humor. Vai parecer não gostou, porque mexe com um tema que pra você, enfim, você é sensível. Você já se declarou um cristão aqui, praticante. Até aí eu também sou cristão praticante, se não tô chocado. Então, não, mas você não gostou por conta do tema em si, ou porque você acha sem graça? É sem graça, as piadas que os caras os dois, porque é a mesma coisa, tipo, é uma obra muito mais política do que humorística, sabe? Então, você tem o hedonismo e a primazia do sexo sobre o amor, por exemplo, como objetivo social, e muito importante também a visão da polícia como uma entidade corrupta e opressora. Todo vídeo grande do Porta dos Fundos, eles encaixam isso, eles colocam lá os oficiais romanos autoritários que aceitam uma propina. Então é sempre a polícia como inimiga da sociedade. Vamos lembrar que Porta dos Fundos, em 2016, fez aquela sketch péssima também, olha só, nada sagrado aqui, satirizando a Polícia Federal e insinuando um partidarismo da Polícia Federal. Polícia Federal que semana passada estava fazendo aí batidas na casa do